Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero trazer alguns destaques da belíssima entrevista do técnico Renato Portaluppi para a GZH, quando o Renato confirma aquilo que ele já tinha deixado lá atrás como quase certeza, de que realmente o Soares cogitava se aposentar. O Soares cogitou sair no meio do ano e parar de jogar bola. Como é que aconteceu esse acordo, essa aproximação, que foi importante a participação do Renato e a verdade de uma vez por todas, né? A respeito de que a informação do Marco Souza, que a informação do Eduardo Gabardo, ela não era invenção, não. Ela realmente era correta. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo para Zapay, o aplicativo que vai facilitar a vida, tua vida, se tu tem carro, moto, caminhão, ônibus, tu te atrapalhou com o IPVA, já não pagou de 23, já tá pensando no de 24. Daqui a pouco tu tá com problema de multa. Daqui a pouco tu tá com problema de licenciamento. Tu já não tá nem saindo pra rua com medo de blitz. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, usa o cupom BAGÉ20, porque daí tu vai ganhar 20% de desconto em toda a negociação. E mais um detalhe, tu pode também daqui para frente parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Então chama a Zapay aqui, ó. Clica nesse link, aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay e vai resolver o teu problema aí. Usa o cupom BAGÉ20 para ganhar o teu 20% de desconto. O Renato Portaluppi concedeu uma entrevista para GZH. E ela é esclarecedora em vários âmbitos. Só para refrescar a memória de alguns, e aí tem a importância da atuação do Renato. E é por isso que o Renato também se valoriza, não pelo trabalho dentro de campo, mas por toda a parceria, digamos assim, na gestão do vestiário do Grêmio, que ele teve também com a diretoria capitaneada pelo presidente Alberto Guerra. Porque quando o Marco Souza e o Eduardo Gabardo deram a informação de que o Soares queria se aposentar, que o Soares poderia se aposentar, até hoje eles são cobrados por isso, eles foram ameaçados, ofendidos nas redes sociais e são cobrados até hoje. Olha aí, como é que ele não se aposentou? Mas tem um desdobramento que a gente sempre deixou muito claro, né? Que no momento certo ia acontecer. Porque, principalmente eu, se eu trato de algumas coisas no momento que o Grêmio tá bem no campeonato, vem o Zé Ruela lá e diz aí, gremista e fazendo crise no Grêmio. Eu trabalho com jornalismo, eu trabalho com as situações que eu sei que são verdadeiras. E ainda vou fazer o vídeo contando o que eu fiquei sabendo de tudo o que aconteceu nessa situação. Mas eu quero hoje destacar essa entrevista do Renato para a GZH. O Renato Portaluppi, ele foi para a entrevista coletiva e antes até, na época, o vice de futebol era o Paulo Calef, e o Calef foi para uma entrevista coletiva e ele foi perguntado, numa das vezes, pelo Matheus Dávila, até do canal A Dupla, e o Dávila fez uma pergunta normal, porque eu penso que as respostas que podem ser ruins, as perguntas são normais. Tu tem que estar capacitado e já sabendo que as perguntas que vão chegar para ti, por vezes, são meio casca de banana, realmente para te pisar e dar um deslize. Mas na ocasião, o Calef desmentiu e colocou publicamente quase que o torcedor contra a imprensa, né? Como se fosse uma invenção da imprensa. E faz parte, o Calef não foi o primeiro dirigente que fez isso, não vai ser o último, isso acontece no dia a dia. E aí, depois de alguns dias, o Renato vai para uma entrevista coletiva e o Renato disse assim, olha, os jornalistas estão com a informação correta. E o Grêmio também tem a razão dele nesse posicionamento. Então agora acho que não é o momento da gente falar, mais lá na frente a gente fala sobre isso, que foi o que o Renato falou agora na entrevista. O Renato bancou a situação e o Renato defendeu muito as questões do Grêmio ali. E foi importante, porque o Soares já tinha chegado no Grêmio, ele já sabia o tamanho do que representava o Renato para o Grêmio, e ali eu vou resumir assim para vocês. Num momento quando chega o Soares e diz que ele está pensando até em parar por causa das dores do joelho que ele tem, naturalmente o que fez o Grêmio como termo de proteção? Beleza, então tu vai ter que assinar um documento te comprometendo que tu vai te aposentar. A FIFA tem uma lei que naturalmente vai te obrigar a ficar, se eu não me engano, pelo menos 30 meses fora do futebol, tu não pode assinar com ninguém, e tem todo o impeditivo depois também se tu resolve voltar a jogar. Tem uma certa indenização, inclusive possível, do Grêmio buscar. E aí o Soares não quis, não vou assinar nada. Por quê? Porque o Soares imaginou que chegasse, conversasse com a direção e naturalmente ele conseguisse a liberação dele para o Grêmio. Onde que entra a influência do Renato, que foi fundamental nisso? Lá no jogo da Bahia, e eu estava lá, porque na época eu estava no mesmo hotel do Grêmio, inclusive no resort, porque eu trabalhava na época pela Rádio Gaúcha ainda, e teve a famosa conversa do Renato com
O Soares, ele sai numa boa da sala, sem problema nenhum. E aí, enquanto tá o deslocamento do ônibus que saiu do resort para ir até o centro de treinamentos lá do Vitória, tem a famosa postagem do Soares que tem os emojis lá, ele irritado. E a gente ficou na dúvida, pô, ele saiu ele teve uma conversa com o Renato, mas ele não saiu bravo com o Renato, né, de fisionomia brava. E, bom, ele pode estar também descontente com a dor no joelho. Pode ser isso. E aí chega no dia do jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, quarta de final, e aí o Soares, ele sente a dor no joelho no aquecimento, ele fica fora do jogo. E depois, horas antes do jogo do Grêmio contra o Flamengo, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil em Porto Alegre, é que acontece a assinatura dessa minuta de contrato que o Soares dali resolve ficar até dezembro. Por que eu digo que o Renato foi fundamental nesse ponto? Porque se fosse qualquer um outro jogador, o Renato poderia chegar e dizer assim, filho, tu não quer jogar mais no Grêmio? Ah, beleza, arruma tuas coisas, resolve com a diretoria aí e o problema é teu. Mas o Renato precisava ser habilidoso ali, porque ele sabia a importância que tinha de ter esse cara no time e esse cara contente. É por isso que tem toda uma parte em que a direção exigiu, bateu o pé para que ele não saísse pela vontade dele, mas que acabou cedendo e ele acabou saindo ao final do ano. Porque tu precisava, nesse momento, ter esse jogo de cintura. Brigo com o Soares agora, ele não entra mais em campo e o sonho acabou? Ou eu mantenho o Soares cedendo na condição que ele quer, mas dizendo para ele, tá, agora daqui para frente tu tem que jogar. E foi coincidência ou não que o Soares jogou todas as partidas depois e fez tudo o que a gente viu ele fazer? Então são questões de gênios, de ídolos também, porque eles não são tão doces quanto eles aparecem nas câmeras. Só que o torcedor, claro, nesse momento, o que ele se apega? Cara, o Soares jogou muita bola, é um eterno ídolo do Grêmio, mesmo jogando só uma temporada, e a gente só quer disso, a gente não quer saber a parte ruim. Mas essa parte ruim ela é necessária, principalmente quando tem o esclarecimento do Renato. O Renato foi sujeito homem o tempo inteiro, porque o Renato protegeu o Grêmio, mas o Renato não se aproveitou para bater também na imprensa naquele momento, porque não era o momento disso. E a importância do Renato é justamente na condução da situação com o Soares, porque o Renato conseguiu unificar de novo as coisas e, cara, a gente precisa de ti até o final do ano. E tu pode sair daqui de bem com esse torcedor que está te emocionando e que foi se despedir 7 da manhã de ti no aeroporto. Isso aconteceu. Então, parabéns ao Renato pela postura, que não me surpreende, porque o Renato realmente tem esse tipo de postura, dificilmente vai se ver o Renato mentir. Ele pode levar o assunto para o outro lado, mas mentir não é característica do Renato. E o Renato trouxe a verdade naquele momento em que muitos diziam que nada disso estava acontecendo e que era simplesmente invenção da imprensa. Não era. E o Renato confirmou isso. Mas eu quero saber o que tu pensa, deixa o teu recado, deixa o teu comentário, te inscreve no canal, dá o like porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!